Meus amores, a gente tá aqui para finalizar a correção do capítulo 3 de português, tá? A partir da página 94, eu vou estar lendo os enunciados e comentando com vocês as possíveis respostas dessas questões. Então, aí na página 94, a gente está falando sobre personagens e suas características, né? Nós conversamos semana passada que cada um de nós temos características, né, únicas, que a gente chama também, às vezes, de adjetivos. E aqui na número 1, observe os nomes a seguir e explique o que você percebeu. Então, na número 1, é pra gente comentar, são os tipos de letras, né? A gente tem letra de imprensa e letra cursiva. Então, aqui vocês poderiam ligar, de repente, né, a letra maiúscula de imprensa na minúscula na cursiva, que a gente chama de mão dada. Então, era só isso mesmo, a diferença dessas letras. Número 2, leia a lista de personagens do Conto de Branca de Neve, depois ao lado copie a lista com letra cursiva. Eu vou mostrar só uma para vocês, mas é fácil, vocês já utilizam essa letra, facilita bastante, tá? Vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Esse aqui rapidinho. Vamos lá, Branca de Neve. Letra cursiva, tá? Era fazer a mesma coisa com os outros nomes aí. Número 3. Agora, pensando nos personagens da questão anterior, escreva abaixo, escreva palavras que sirvam para indicar qualidades ou defeitos de cada um deles. Então, a gente falando aí de características, de qualidades, defeitos. Então, a gente pode falar de diferentes adjetivos que são palavras que qualificam alguém, né? Então, a gente pode usar aí bondoso, corajoso, belo, encantador, forte, terrível, malvada, né? Então, esses são alguns dos adjetivos que vocês poderiam utilizar para qualificar esses personagens, tá? Número 4, nos contos de fadas aparecem palavras que indicam as qualidades do herói ou da heroína e os defeitos do vilão ou da vilã. Leia as palavras desse tipo no quadro abaixo. Então, tem aqui delicada, invejosa, arrogante, bela, bondosa, feia, malvada e encantadora. Com letra cursiva, escreva no quadro as qualidades que você considera adequadas para a heroína ou a vilã. Para a heroína aqui, eu coloquei, né? Bela, delicada, bondosa e encantadora, né? Qualidades que cabem a uma heroína de uma história. Para vilã, invejosa, arrogante, feia e malvada, tá? Número 5, se você fosse inventar um herói para um conto de fadas, quais das palavras abaixo você usaria para descrever suas características? Circule as palavras escolhidas. Então, quando a gente está falando de herói, a gente está falando do personagem do bem. Então, eu circularia aqui generoso, belo, valente e destemido, tá? Agora vamos lá para a página 96. Escreva outras características que você, tá, considera importante para um herói ou para uma heroína. Eu diria que uma característica importante para o herói e para uma heroína é ser bondoso, ser corajoso, né? E você, diria o quê? O que você escreveu aí? Número 7, agora pense em que tipo de vilão o seu herói enfrentaria e escreva as características desse adversário. Então, quais são as características do vilão? É ser invejoso, é ser arrogante, malvado, né? Então, essas são as características que provavelmente a gente vai encontrar num vilão. Número 8, nos contos de fadas, além de palavras que caracterizam as personagens, podemos encontrar comparações para realçar essas qualidades ou defeitos. Nós trabalhamos isso até no capítulo 2 também, palavras que a gente usa para comparação, né? Então aqui, a princesa era tão bela como uma flor, uma fada, uma joia, tá? Letra B, a bruxa era tão fedida como um lixo, né? A gente pode botar aí. Página 97, as falas das personagens. Então, aqui a gente está trabalhando tipos de frases, né? A gente está relembrando aí ponto de exclamação, de interrogação e o ponto final. Eu vou mostrar para vocês rapidinho. Peraí que eu vou botar numa folha aqui.
Então aí voltando, eu desenhei aqui a parte só para mostrar vocês. Esse é um ponto de exclamação, quando a gente está querendo falar aí numa frase algo que mostre surpresa, espanto, né? Esse daqui é um ponto de interrogação. Quando a gente está fazendo uma pergunta, quando a gente tem uma dúvida de alguma coisa. E nós temos o ponto final que vocês já estão cansados de conhecer, que a gente usa em muitas frases. Então vamos lá. Releia a frase. Como se chama? Essa frase ela está indicando o quê? Uma pergunta ou uma exclamação? Uma pergunta, né? Número 2. Como é linda! Então eu tô falando o quê? Uma exclamação, né? Eu tô falando uma admiração, não é isso? Número 3. O ponto de interrogação serve para indicar uma pergunta na escrita. O ponto de exclamação serve para expressar sentimentos como raiva, amor e surpresa e indicar uma fala mais expressiva na escrita. Por exemplo, que linda! Então, olha como é que tá expressiva essa frase, né? Aqui na página 98 a gente falou sobre a história aí, né? Aqui no início a gente lê o primeiro parágrafo, o que podemos esperar dessa história. Então aqui a gente tá falando de elementos mágicos, né? Aqui nas páginas 98, 99, 100 e 101. Então era um texto bem grande, né? Foi um texto de repente bem cansativo para vocês. Mas é muito importante a gente trabalhar a interpretação em português, é muito importante a leitura. Por isso que eu sempre falo da importância do hábito da leitura. Ler é muito importante. Facilita para vocês lerem outros textos, facilita na escrita, tá? Então vamos lá agora responder aqui a partir da página 102, perguntinhas, né, que remetem aí a esse texto. Então vamos lá. Número 1. Que elemento mágico aparece na história? Então, o que esse anão faz? Ele transforma a palha em fios de ouro. Esse é um elemento mágico, é uma coisa, né, surpreendente, diferente. Número 2, qual é o fato gerador apresentado no início? Então, o pai, né, mente para o rei dizendo que sua filha sabia fiar palha, transformando-a em ouro. Esse é o gerador, é aí que inicia esse texto, essa história. Número 3. Quais são os obstáculos a serem superados pela moça? O que ela promete em troca da ajuda do anão? Então, a moça precisa transformar uma enorme quantidade de palha em fios de ouro para não ser morta pelo rei, né? Na primeira vez, ela oferece o colar como recompensa a esse anão. Na segunda, ela já oferece o anel, né? E na terceira, seu primeiro filho como rei, tá? Essas são as coisas que ela promete para ajudar esse anão aí. Número 4, qual é o principal desafio que a nova rainha terá de superar? Então, ela terá que adivinhar o nome do anão, né? Para que ele não leve o seu filho. Ela precisa adivinhar o nome desse anão. Número 5, como você imagina que a história acaba? Agora é uma ideia de vocês, né? Uma resposta pessoal. O que vocês acham que aconteceu no final dessa história, tá? Número 6. Vou ler para vocês aí 2 parágrafos da história, tá? Eu até grifei aqui semana passada para facilitar algumas partes aí da escrita. E aqui embaixo, complete o ponto final, serve para... Então, quando a gente usa o ponto final, como eu falei pra vocês, o ponto final... Vou mostrar aqui rapidinho, peraí. Ponto final. Ponto final, esse ponto aqui. Né? Ele serve para frases afirmativas e negativas.